Hoje é o dia em que tradicionalmente a igreja medita sobre a traição de Judas. Um dos 12 apóstolos, um daqueles que esteve mais perto de Nosso Senhor, que passou 3 anos e meio escutando a palavra de Cristo, conversando com Ele, confidenciando-se com Ele. Alguém que fez milagres, alguém que expulsou demônios, alguém que curou enfermos, alguém que profetizou. Como é possível que um dos 12 apóstolos tenha traído Cristo? O Evangelho nos deixa ver que, desde o início, Jesus sabia quem era o traidor. Todas as vezes que aparece a lista dos apóstolos, o evangelista sempre acrescenta, por último lugar, Judas, aquele que o havia de trair. E São João diz que Jesus conhecia tudo o que havia no coração do ser humano. Por que Cristo quis ser traído? Por que Ele permitiu que isso acontecesse em seu ministério, em sua vida? Ele o quis, queridos irmãos, para que nós entendêssemos que o discípulo não é maior do que o mestre. E, portanto, se ele foi traído, nós também seremos traídos. Quantas vezes nós passamos por isso em nossa existência? Um amigo em que nós confiávamos levanta o calcanhar contra nós. Alguém que nós julgávamos ser nosso parceiro, nosso aliado, de repente nos apunhala, de repente vira as costas contra nós. A traição de Judas, porém, foi o início do cume do ministério de Jesus. Graças à sua traição, Jesus pôde consumar a sua entrega no alto da cruz, pôde passar por todo o sacrifício que o levaria até a ressurreição. Do mesmo jeito, muitas vezes, uma traição será o início de uma nova fase de bênçãos, de uma nova estação em nosso ministério, de um novo período em nossa jornada. Quando acontecem traições, quando a máscara cai e de repente nós entendemos que estávamos idolatrando alguém, estávamos colocando alguém no lugar de Deus, e Deus destrona o ser humano para que nós possamos compreender que nós dependemos apenas dEle. Ele abre os nossos limites, Ele estende os nossos horizontes, Ele amplia a nossa perspectiva. Então nós podemos chegar mais longe, nós podemos ir muito além. Quantos querem receber a bênção da traição? E ao invés de ficarem amargurados, assimilarem tudo como uma ocasião de perdoar, amar gratuitamente, assim como Ele nos amou, olhando para a obra da cruz que está acontecendo em nossa existência e nos purificando. Olhando para o perfil de Judas, nós podemos descobrir como é o perfil de um traidor.
Um traidor é um amigo. É alguém que está ao nosso lado, que nós julgamos ser a pessoa da nossa confiança. Jesus confiou tanto em Judas que o nomeou tesoureiro no grupo dos apóstolos. Era ele que cuidava da bolsa comum. Portanto, aí nós descobrimos que o traidor é alguém de confiança, mas também é alguém que sempre está de olho no dinheiro. Notem que Judas reclama porque o perfume que Maria lançou aos pés de Cristo valia 300 moedas de prata, mas ele vendeu Nosso Senhor por 30, 10 vezes menos. O traidor, portanto, é alguém que olha para você desmerecendo, julgando o seu valor como muito inferior àquele que você é. O traidor é alguém que está de olho no que você tem, mas que não é capaz de te valorizar por quem você é. O traidor é alguém que coloca a mão no prato com você. É alguém que participa da sua intimidade, é alguém que come da sua comida, que sabe os teus segredos, que entra na sua casa. Alguém que você torna partícipe das suas preocupações. Judas sabe muito bem aonde vai procurar Cristo. Ele vai com Nosso Senhor ao Horto das Oliveiras para entregá-lo. Ou seja, o traidor é alguém que conhece qual é o nosso lugar de oração. Ele sabe qual é a nossa vida com Deus. Ele penetra até aí, na nossa intimidade espiritual. Portanto, nunca se sinta culpado quando você descobre um traidor, quando você descobre um Judas. Porque é necessário que isto aconteça em nossa vida, porque o discípulo não é maior do que o mestre. Pedro, no capítulo 16 de São Mateus, quando Jesus fala da cruz, repreende Cristo e diz: que isto não te aconteça, Senhor. E Nosso Senhor lhe chama de Satanás e lhe diz: vá de retro, Satanás, porque não pensas como Deus e sim como os homens. Pedro quis chamar Cristo para longe da cruz e Cristo o chamou de Satanás. Mas quando Judas chega no Horto das Oliveiras para entregar Cristo, ele o beija e Jesus lhe diz: amigo, com um beijo traz o Filho do Homem. O mesmo Jesus que chama Pedro de Satanás, porque o quer livrar da cruz, chama Judas de amigo. Queridos irmãos, deixemos o Senhor expandir os nossos sentimentos e que nós possamos, às vésperas de iniciarmos o tríduo pascal, não desprezar a bênção da traição. E dar graças a Deus pelas pessoas que caíram dentre o nosso rol de amigos, porque assim nós passamos a crer menos no homem e mais em Deus. Que o Senhor nos ajude, a fim de que nós não sejamos outros tantos Judas, que traem a Cristo e que o vendem
por qualquer porcaria.